sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto vai ser: se eu ficar acolhendo os sentimentos do meu filho, será que ele não vai ficar uma criança mimada? Muito se ouve falar de que, mas a mãe Nutella, se eu for ficar fazendo carinho quando ele tá com raiva, se eu não der uma palmada para ele aprender, meu filho vai virar um delinquente, meu filho vai virar alguém que não sabe cumprir regras. E aí a gente começa a entrar numa crença. Por quê? Será que é verdade que se a gente acolher o sentimento da criança, se a gente olhar para a criança com um olhar de uma disciplina mais respeitosa, a gente na verdade vai estar deixando com que eles sejam permissivos? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Quando a criança nasce, ela fica os 9 meses na barriga, se desenvolve e vem ao mundo. E aí vem aquele bebezinho pequenininho que você fala, e agora? Esse bebezinho, ele não consegue ainda segurar suas fezes e sua urina. Esse bebezinho ainda não consegue comer sozinho. Esse bebezinho ainda não consegue expressar o que ele sente. Então, todas as necessidades desse bebê, nós adultos que temos que atender. Só que o que acontece muito na nossa sociedade é que a gente acha que as necessidades físicas do bebê é ok, porque, né, a gente tem que atender, tem que dar comida, tem que trocar fralda, tem que dar banho. Ok. Só que a gente esquece que a criança, ela também tem necessidades emocionais. E aí é onde vem o nosso medo de estar realmente sendo permissivo ali, de estar criando crianças fracas ou então que não têm um autodesenvolvimento. Porque a gente cria criança de que, se eu for duro com a criança, se eu punir a criança, se eu mostrar como que tem que ser a partir da dor, aquela criança vai aprender. Só que isso faz com que essa necessidade emocional não seja suprida. E quando a gente tem uma necessidade quando criança que não é suprida, o que acontece? Ela não deixa de existir. Então, se uma criança ela precisa de um acolhimento, de um abraço, porque ela está com medo e não consegue, ela não vai aprender a lidar com aquele medo. Então, quando você for adulto, o adulto também não vai conseguir lidar com aquele medo. Por quê? Quando você era criança, você tinha uma necessidade, o adulto não atendeu aquela necessidade. Quando você cresce, aquela necessidade, até você tomar consciência de que ela ainda existe dentro de você, você continua buscando isso dentro dos outros. Então você quer o tempo todo que outra pessoa te proteja, você não consegue ultrapassar os seus medos. E aí, se lá na infância, por exemplo, você queria o acolhimento, você queria a proteção, e você não teve essa proteção, isso não faz com que aquele ser humano desenvolva a autoestima e desenvolva o senso de autonomia. Isso faz com que crie um buraco de uma necessidade dentro daquela criança, que ele vai crescer com aquela necessidade ainda existindo e vai continuar buscando aquela necessidade em outras pessoas. Porque quando era criança, o potinho de atenção, o potinho de acolhimento, o potinho da necessidade emocional que aquela criança tinha não foi preenchido. Só que aí o tiro sai pela culatra. Porque quando você não preenche, você acha que aquilo ali está tornando uma criança forte, mas na verdade está tornando uma criança frágil. Porque lá, quando adulto, ela ainda vai continuar procurando essa necessidade que o adulto não atendeu. Então, é por esse motivo que você atender as necessidades das crianças emocionais é extremamente importante, tanto quanto as físicas. Porque a criança tem necessidade de comer, de dormir, tudo isso. Mas a criança também tem necessidade de acolhimento, de atenção, de respeito, de se sentir pertencente. E quando isso aqui, o emocional, não acontece, ela vai no futuro ter problemas emocionais em relação a isso. Então, a gente olhar para a infância de uma forma respeitosa e entender que a criança ainda não tem a capacidade de se preencher fisicamente e emocionalmente, nós não vamos desenvolver seres humanos com educação emocional. Porque quando a gente olha para o emocional da criança, nós fazemos duas coisas. Percebe que aquele indivíduo existe. Então a criança sente-se dona de si. Ela percebe que o adulto que está ali está demonstrando que entende ela, que acolhe ela, que ama a criança do jeito que ela é e não está querendo colocar nada daquele adulto dentro dela, e sim respeitar quem ela é. E 2, aprende o desenvolvimento emocional. Porque quando você percebe que a criança tem uma necessidade emocional, seja de acolhimento e você dá, ou seja de estar com medo ou raiva e você ensina aquela criança a como lidar com aquele sentimento, isso desenvolve na criança uma educação emocional. Consequentemente, quando essa criança virar um adulto, a criança vai saber lidar com aqueles sentimentos e não fugir daqueles sentimentos, que é muito diferente você encarar a realidade sabendo lidar, ou seja, você lá na vida adulta encarar a realidade preenchido de si, porque quando você era criança você teve isso preenchido, do que você encarar a vida com um buraco,
porque você nunca teve contato, talvez, com um acolhimento. E aí você não consegue acolher a outra pessoa, você não consegue se deixar ser acolhido. Então, na verdade, quando a gente preenche essas necessidades físicas e emocionais da criança, nós estamos formando seres humanos resilientes, fortes, seguros de si e entendendo o que é uma educação emocional. E entendendo o que eles sentem, porque a maioria dos adultos hoje em dia não consegue nem identificar quais são os seus sentimentos, que dirá conseguir lidar com eles de uma forma funcional. Ou seja, atender às necessidades físicas e emocionais das crianças faz com que elas fiquem mais fortes e não mais fracas. Aquele velho ditado de se não apanhar em casa, vai apanhar na rua. Não tem sentido, porque a criança não precisa apanhar em lugar nenhum para aprender. Ela precisa de acolhimento. E o adulto que lida com ela precisa entender que ela tem etapas de desenvolvimento e comportamentos, que pode ser de acordo com a etapa de desenvolvimento ou por uma necessidade. Então, olhar para a criança por essa necessidade que ela tem é olhar para preencher o eu da criança para lá na frente ela ser um adulto emocionalmente saudável e ser uma criança que tem as suas necessidades físicas e emocionais preenchidas, o que gera muito menos comportamentos inadequados na criança, porque quando a criança tem as suas necessidades físicas e emocionais atendidas, ela não tem a necessidade de ficar chamando a atenção ou fazendo coisas erradas para chamar a atenção do adulto. Se você tem alguma dificuldade em acolher os sentimentos e colocar isso que eu falei aqui na prática, comenta aqui nos comentários que eu te dou uma ajuda. Aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tenho conteúdos diários de disciplina positiva e educação emocional. Se você se sente perdido na hora de atender às necessidades emocionais do seu filho, você não consegue agir de forma respeitosa e nem identificar o que ele está precisando, clica aqui no link aqui embaixo na descrição, que eu consigo, através do atendimento individual, te ajudar a montar uma rotina e um ambiente acolhedor na disciplina do seu filho. Tchau, tchau, obrigada!